Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. O que você está precisando? Qual o conselho que você deve tomar? Que atitude você deve proceder para alcançar aquilo que você está buscando e precisando, talvez com urgência? A palavra de Deus, ela tem a resposta. Sempre que eu penso em transmitir uma mensagem para os nossos contatos, eu penso na palavra do nosso Deus. Ela é a inspiração, a revelação do Espírito Santo para que venhamos sempre agir corretamente na presença do nosso Deus. E está escrito: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eis a fonte segura através da qual nós podemos encontrar resposta às nossas interrogações. Eis aqui a revelação maior, que é a verdade em essência das Escrituras, a fim de que venhamos a agir da maneira mais certa possível e conquistar o coração de Deus, no sentido de obtermos aquilo que nós aguardamos no nosso dia a dia. Esta passagem bíblica é uma luz no conhecimento da vontade de Deus, naquilo em que nós devemos agir para chegar onde nós desejamos. Todos nós conscientemente buscamos o melhor para nós e para os nossos. A pergunta é: estamos no centro da vontade de Deus? Então, o que fazer? O que você deve fazer? Qual deve a sua atitude ser neste momento? A Bíblia diz que nós devemos invocar a Deus, buscar a sua presença. Nada mais importante na vida de cada um de nós do que no momento de contrariedade, enviarmos a nossa oração, a nossa petição àquele que tudo pode fazer por nós. Invoca-me e responder-te-ei. Deus vai dar a resposta essencial, adequada à situação que você está enfrentando. Ele vai te anunciar, te mostrar, te revelar, te dar o conselho correto e, se necessário for, ele vai usar alguém para te dizer como você deve agir para conquistar o seu objetivo. Siga este exemplo
da palavra do nosso Deus. Quero mais uma vez trazer o nosso comentário expositivo do Novo Testamento no que concerne a evangelização. Eu pergunto, será que nós não estamos enfrentando aquele momento em que mais há uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus? A resposta é sim. Todo ser humano nos dias atuais, ricos e pobres, seja quem for, está enfrentando o medo, o pânico, e muitas pessoas estão desesperadas, com medo da morte. Isso é natural. E muitas vidas têm sido ceifadas com esta peste ou doença, enfermidade, pandemia que tem alcançado a humanidade. Famílias desesperadas, chorando seus entes queridos que partiram desta para a outra. E o Evangelho, ele vem justamente nestes momentos, mostrando um alento, uma esperança, mostrando um caminho para um destino seguro. É verdade que mais cedo ou mais tarde todos quem têm que ir, partir, cumprir a sua jornada final, participando da morte física ou biológica. Mas agora, essa sentença que todo ser humano tem que cumprir se aproxima cada vez mais. Porque de repente, alguém está bem de saúde, mas pode ser acometido por essa doença universal e ter que deixar o planeta Terra. E aonde vai passar a eternidade? É preciso lembrar que o ser humano, ele tem uma alma eterna, um espírito eterno. O corpo, a Bíblia diz que o pó volte ao pó, mas a alma do ser humano é eterna. E a pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós é: estamos nos preocupando com a eternidade da nossa alma, do nosso espírito, que não se acaba quando o corpo desce à tumba fria? Eis a razão da necessidade de nós sempre pregarmos o Evangelho e mostrar o conhecimento bíblico, a revelação. Os jornais, as revistas, os telejornais, os livros de ciências não mostram a realidade pós a morte biológica. Porém, o Evangelho, sim, ele tem o mapa mostrando o caminho melhor em que alguém deve seguir para preservar a sua alma do negativo após a morte biológica, para preservar a alma da condenação, das geenas eternas, do sofrimento eterno.
Esta palavra, ela é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. O nosso comentário de hoje é Tito, capítulo 2, e versículo de número 14. Porém, nós vamos ler do 11 ao 14, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta salvação é que nós mostramos para as pessoas, a fim de que o ser humano tenha consciência de que, se fizer a vontade de Deus, se enquadrar na vontade de Deus, vai ter uma eternidade feliz, vai ter um destino abençoado por Deus nas mansões celestiais, porque esta salvação é real, como também a condenação é real, que o homem aceite ou não, que acredite ou não, nestes dois lados da eternidade, salvação, vida eterna, ou condenação, segunda morte. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. O modelo de vida cristã está exposto diante de nós pela palavra de Deus. O Evangelho, ele é a bússola que nos deve guiar a fim de chegarmos como bem-aventurado diante do trono da graça de Deus. Uma vida correta, tanto para com Deus, como também diante da sociedade da qual fazemos parte. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, isso vai acontecer. Nós não devemos jamais dar uma data sobre a volta de Cristo, a manifestação do poder de Deus para tirar deste mundo a sua igreja amada, o seu rebanho escolhido que ele, através de Cristo Jesus, comprou, redimiu, de forma que a igreja precisa saber destas verdades sobre a vinda de Cristo, o mundo também. Os sinais evidentes nos mostram, nos revelam de que aquilo que Cristo falou escatologicamente sobre o tempo do fim e o tempo que antecederia a sua volta para buscar a sua igreja, estes sinais escatológicos têm se cumprido a cada dia. As profecias futurísticas, escatológicas, estão em evidências nesses últimos dias, mostrando que o Senhor Jesus está voltando. Não vai demorar. A Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, 14, que é o nosso comentário, o qual se deu a si mesmo por nós. O Senhor Jesus, antes de se manifestar na plenitude dos tempos aqui na terra, antes de nascer em Israel, na Palestina, neste mundo, ele sempre esteve com o Pai, à destra de Deus. No entanto, haviam
inúmeras promessas e profecias da parte de Deus, de que no momento certo, de acordo com a agenda celestial, conforme a economia divina, Deus enviaria o seu Filho para realizar uma obra extraordinária de benefícios em prol da humanidade. Deus usou muitos profetas, escritores do Velho Testamento, para anunciar esse tempo, o tempo da nova aliança. E as profecias falavam de que haveria necessidade de uma redenção, a compra de volta, trazer de volta, resgatar para Deus. Por quê? Porque desde o Jardim do Éden e a história da humanidade completa nos faz saber que o homem, quanto mais o tempo passava, mais ele se distanciava do seu Criador. O abismo era muito grande entre Deus e os homens. E este resgate, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estabelecia um novo relacionamento de Deus com as suas criaturas. Por isso está escrito, o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus não precisava passar pelas humilhações que ele teve que enfrentar. Ele não precisava passar pelas perseguições dos seus opositores, porque ele não pecou, ele não falhou, ele não transgrediu a lei de Moisés, nem cometeu nenhum crime contra as leis dos seres humanos, dos governantes, no caso da sua época. Ele não transgrediu as leis do Império Político de Roma, de forma que ele viveu de maneira perfeita, fazendo a vontade de Deus e cumprindo as determinações dos governantes da sua época. Mas já era uma proposta positiva da parte de Deus que ele enviaria um redentor, alguém que pagaria o preço, o qual se deu a si mesmo por nós. Não foi por ele, foi por nós. Foi por cada um daqueles que acreditam no seu evangelho. Esse sacrifício, chamado de expiação ou propiciação, foi em nosso lugar. Quem merecia o castigo, que merecia ser crucificado pelos nossos erros, pecados e transgressões, éramos nós, cada um de nós. Mas ele se propôs de maneira voluntária, porque se deu a si mesmo. Ele não foi obrigado, não. Foi por amor, compaixão, misericórdia, foi para proporcionar o perdão dos nossos pecados que o Filho de Deus se propôs a se dar a si mesmo, teve que suportar. Se ele quisesse, teria resistido, teria
vencido os seus opositores, teria vencido os judeus que se levantaram contra ele, teria vencido absolutamente o império político de Roma, as autoridades dominadoras do povo de Deus naquela época. Teria vencido de outra forma o império do mal, o diabo com seus demônios, mas ele se deu a si mesmo, conscientemente, ato pleno de graça divina, de compaixão e de misericórdia por nós, por você que está assistindo esse vídeo. Se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade. Eu fico pensando que o ser humano, desde criança, das mais tenra idade, até os 40, 50, 80 anos, aqueles que duram mais, a multidão de pecados, a multidão de iniquidades, as ações, as atitudes erradas, as palavras que se diz contra o próximo, contra o seu semelhante. Eu fico imaginando uma radiografia dos pensamentos e das intenções interiores que o ser humano tem de negativo para com o seu próximo, para com Deus, os pensamentos que as pessoas têm contra Deus, contra o bem, contra a verdade, contra a luz, contra a justiça de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio nos remir de todas as nossas iniquidades. Efetivamente, quando alguém aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Não é porque nós merecemos, não é porque somos bonzinhos, não. Mas é a eficácia e o poder da obra de propiciação, de reconciliação, de redenção, para nos remir das nossas transgressões. A alma do ser humano, quando realmente, de acordo com a verdade de Deus, é entregue aos cuidados de Cristo, é limpa. Eis a razão porque o Evangelho fala sobre regeneração. É a volta às suas origens, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não é perfeição imediata, mas é o começo de um processo de santificação para a alma, limpar a alma do ser humano. Alma essa que, sem o novo nascimento, sem a transformação, é suja, imunda, imprestável, corruptível, sujeita à degeneração desta vida terrena, humana, vida de fracassos, de falhas. Às vezes há até boas intenções no ser humano para aceitar, mas a tendência, a natureza humana decaída, automaticamente, sistematicamente, programa o ser humano a viver no caminho de iniquidade, no caminho de podridão, no caminho das trevas, sendo dominados absolutamente pela mentira, pelo engano. As pessoas são enganadas por esse mundo. Mas Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de nossas iniquidades, e todas. Quando alguém
aceita a Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como Senhor e Salvador e passa a fazer a vontade de Deus, todas as iniquidades são apagadas, não há mais dívida. A dívida foi paga por Cristo com seu sacrifício de redenção e de propiciação. Assim sendo, as portas dos céus se abrem, a fim de que tal vida alcançada pelo benefício do sacrifício de Cristo possa receber todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Para quê? Para nos purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O novo nascimento, a regeneração espiritual, faz com que possamos fazer parte da família de Deus. Por isso que diz, um povo seu especial. Não é que, como ser humano, venhamos a ser melhor que ninguém. Não. Mas é diante de Deus. Se antes Deus nos via como trapo da imundície, como pessoas depravadas, como ímpios, como profanos, quando nós somos atingidos pela graça divina, então o trono da graça se abre para nós e passamos a ser aceitos agradavelmente diante do nosso Deus. Um povo que foi purificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, passa a ser um pessoal, uma gente especial diante do coração de Deus. As mãos poderosas do governante universal, aquele que domina em cima nos céus e embaixo na terra, passa a ter afeição para com esses escolhidos de Deus. Um pessoal zeloso, especial, de boas obras. E o que isso significa? Significa que o novo nascimento, a regeneração, quando nós optamos em amar a Deus acima de qualquer coisa e seguir a sua vontade, é implantado em nós, é doado para nós o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é coisa especial. Zeloso de boas obras. O Espírito de Deus passa a guiar o regenerado por Cristo por um novo caminho. Ele guia no sentido de produzir os seus frutos na nossa vida. Os frutos do Espírito Santo passam a ser gerado em nós. Isso não é coisa humana, isso é uma obra perfeita de Deus na vida dos seus escolhidos. O Espírito Santo passa a orientar um verdadeiro servo de Deus a realizar aquilo que é certo, que é correto. Ele passa a orientar o servo de Cristo no sentido de não mais fazer a sua própria vontade, nem se enquadrar naquilo que o mundo oferece, nem
ser influenciado pelo mal, pelas trevas, pelo diabo com seus demônios. Passa a ser uma vida diferente, guiada pelo Espírito Santo, em produzir frutos que agradam a Deus. Linda mensagem. Nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que você possa meditar nesta mensagem da palavra de Deus. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E aqui nós vamos sempre trazer a mensagem do Evangelho de Cristo. Agradecer a você que já é inscrito e pedir que você ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear a boa semente do Evangelho de Cristo Jesus aos corações. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.